comentar com vocês neste vídeo um pouco sobre esta derrota do Corinthians para o Novo Horizontino na Neoquímica Arena, que é um espaço hoje que não mais consegue ter esse poder de intimidar qualquer adversário. Não intimida mais times grandes, neste momento também não intimida sequer times menores, times pequenos como o Novo Horizontino. Novo Horizontino que é um time pequeno, de uma cidade pequena, mas tem um trabalho espetacular, realmente assim, sensacional. Está crescendo muito, não somente aqui no contexto do futebol paulista, mas também no contexto do futebol brasileiro. Fez uma grande Série B na temporada passada. E, enfim, tem um trabalho sensacional, e evidentemente merece todo o sucesso. Deixando claro, o Novo Horizontino hoje fez uma grande partida contra o Timão, foi muito merecedor desse resultado e claramente que soube explorar os erros do Corinthians. Foi a campo para saber jogar nos erros do Corinthians. Esta foi a estratégia do Novo Horizontino e se deu muito bem com essa estratégia, porque o seu técnico também manda muito bem. Parece que o seu técnico tem um controle do seu elenco, do elenco da sua equipe, que o Mano Menezes hoje no momento não consegue ter do Timão. O Eduardo Batista hoje manda muito bem. E eu diria para você, para a gente resumir muito de tudo que eu vou falar aqui neste vídeo, o Novo Horizontino ganhou este jogo hoje no vestiário, ganhou na qualidade da conversa do vestiário do Eduardo Batista em relação ao Mano Menezes. Foi justamente na troca de tempos que o Novo Horizontino conseguiu a sua melhora, em virtude de que? Da qualidade da conversa que o Eduardo teve em relação à qualidade da conversa que o Mano teve com os seus jogadores do Corinthians no vestiário, ali no intervalo. Por certo que essa conversa do Eduardo também foi motivada, foi empoderada, digamos assim, pelo gol, pelo gol que o Novo Horizontino conseguiu fazer. Isso ajudou demais, ele facilitou muitas coisas para a equipe do interior de São Paulo, mas esse gol não seria suficiente para que o Corinthians não reagisse, não conseguisse fazer uma virada no placar. Acho que o que foi determinante para a derrota corintiana foi sim a qualidade da conversa do Mano Menezes ali no intervalo. Isso mostra a qualidade também do técnico que o Corinthians hoje tem no seu comando. Interessante que a gente olha para a escalação, a gente percebe que o Fausto Vera hoje não começou jogando, Rojas também não começou jogando. É interessante. Por que é interessante? Porque não são esses jogadores os responsáveis, evidentemente, pelo momento do Corinthians, Então não dá para ficar culpando agora o Rojas, e outros jogadores, Eu queria saber onde está aquela repórter lá, aquela tuiteira lá, que não, acho que cobre o Corinthians, que falou, que andou detonando aí o Fausto Vera em outros momentos, tal. O Fausto Vera hoje entrou no segundo tempo, tão pouco entrou bem, Mas entrou no segundo tempo, não foi ele que começou jogando, não. E o Corinthians não conseguiu mandar bem. Curioso, que saiu um monte de gente, mas não sai o Maicon, O Maicon continua lá, sai um monte de gente, mas não sai o Fagner, O Fagner continua lá, enfim, é o Mano Menezes, Então vamos lá, a escalação do Corinthians já tem um erro de cara. Na verdade, dois, Ali na primeira linha, dois grandes erros dessa escalação do Corinthians. Primeiro, tem um aposentado ali em atividade, jogando na lateral direita, que é o Fagner, Hoje foi muito mal, foi parcialmente responsável pelo segundo gol do Novo Horizontino, Foi muito responsável pelo segundo gol do Novo Horizontino, juntamente com outro jogador ali que foi assim, patético no lance, que é o Raul Bicalho, O Raul Bicalho realmente foi muito mal aí no lance, E eu diria para você que na verdade eu não entendo a presença do Raul nesse Corinthians. Eu não consigo entender por que esse jogador está de volta ao Corinthians. Eu não consigo entender por que esse jogador ainda veste uma camisa de titular do Corinthians. Eu não consigo entender. Eu não consigo, gente. Foi muito mal no Corinthians no passado, aí foi pro Bahia, foi horroroso no Bahia. Horroroso. A torcida do Bahia tinha a ojeriza, do Raul Gustavo, Tremia ali quando o Luiz Gustavo, a bola estava com o Luiz Gustavo. O jogador que acha que é muito bom, Acha que é muito bom, gosta de fazer uma saída às vezes do fundo, erra sempre nessa saída aí. Tá de volta ao Corinthians e veste a camisa titular, Então tem um problema aí, Quando o Corinthians passa a dar a camisa titular para um jogador que hoje é um jogador tipicamente de time de segunda divisão do futebol brasileiro, Não tem cabimento um negócio desse. O cara tem muita fama, mas a bolinha dele é bem pequenininha, Então tem um problema aí já nessa primeira linha aí com o Raul e também com o Fagner. Um aposentado e um cara que não joga absolutamente nada, compondo essa primeira linha defensiva do Corinthians aí, que foi fechada com um jogador que também hoje foi patético, que é o Hugo. Mas eu diria que o Hugo tem o direito a se adaptar. Então tá tudo muito bem, mas muito erro do Hugo, muito erro mesmo, muita dificuldade para fechar o corredor lateral defensivo. E aí, gente, vamos combinar, todo mundo elogia o tal do Romero, que não sei o que, hoje atuou praticamente ali à frente como se fosse atacante, com a responsabilidade ali de ajudar na marcação. Ele baixava muito para marcar, E aí você tinha
praticamente 2 jogadores fechando o lado do campo. E ainda assim, o Novo Horizontino deitou e rolou ali pelo corredor lateral esquerda ali do Corinthians, né? Mesmo com a volta, com a baixa de marcação ali do Romero, esse corredor foi completamente desprotegido. Então, o Romero e o Hugo falharam muito neste jogo. Sobretudo o Hugo. Contudo, ele tem aí sim o seu jeito a se adaptar. Contudo, o Romero, né, que gostemos ou não dele, o Romero tenha sido um dos mais lúcidos, um dos que mais está entregando alguma coisa para esse Corinthians nos últimos jogos, também tem um certo desconto. Mas os dois não fizeram um bom jogo hoje não, sobretudo o Hugo, né. No meio de campo a gente tem o craque desse time do Corinthians, que é o Ranieri, e eu não tô brincando, o jogador é extremo, esse sim que é lúcido, esse sim é diferenciado, mas ele sai no segundo tempo, né? Ele sai porque, enfim, né? Eu tô no banco de reservas, eu tô olhando pro jogo, eu tô fazendo a leitura do jogo. A minha leitura do jogo é ridícula, né? Enfim, porque eu sou já um ex-técnico de atividade que a antiga gestão ali bancou um contrato longo e tal, pagando um salário colossal, absurdo, sim, pra mim, que tava ali fracassando na carreira, que levou um pé na bunda no Internacional, que de cada 10 torcedores do Inter, 28, né, queriam que eu sumisse ali do clube, né, e aí o Corinthians vai entregar um contrato altíssimo de muita grana, né, com muito tempo de validade, aí com uma multa absurda aí e tal, justamente para quem estava muito mal na carreira, não renovação e transparência. Infelizmente, o presidente atual do Corinthians vai ter que fazer alguma coisa. Não dá pra continuar com o Mano. Independente de multa ou não dá pra continuar com esse técnico aí, porque de fato, pra mim, ele não tem a menor condição de ser técnico do Corinthians, né? O Maicon, né, o menininho da galera aí, o menininho de muitos jornalistas que nunca criticam o Maicon, né, também, tá tudo muito bem, jogou, né, muito mal. Gustavo Mosquito, acho que teve algumas participações interessantes no primeiro tempo. O Maicon no primeiro tempo não foi necessariamente ruim. Acho que no segundo tempo ele não precisava ficar em campo, né? Foi muito mal. O Corinthians piora muito e ele foi um dos que mais piorou no segundo tempo. No primeiro tempo não foi tão mal o Maicon não. Né? O Matheus Araújo, né, que teve momentos de muita lucidez no primeiro tempo. E o Romero, que eu já falei aqui para vocês. A estreia do Pedro Raul, eu não falei ainda para vocês sobre a chegada do Pedro Raul. O Pedro Raul precisa, na verdade, apresentar no Corinthians qualidade, porque é a última chance dele, né? Foi muito bancado, chega sob uma pressão para entregar e na primeira oportunidade ele manda a bola para fora, né? Aquele gol não se perde. Se fizesse aquele gol, provavelmente tudo seria mais fácil para o Corinthians no jogo. O Novo Horizontino faria? Não, talvez não. O que acontece é que ele deu a explicação de que ele tentou tirar pro lado, aí a bola saiu. Ele sempre deu essa explicação. É só voltar, né? É um jogador que sempre perdeu esses gols, né? É um jogador que estava mal. Não estava bem lá nos Estados Unidos, né? Então eu não entendo porque todo esse prestígio para o Pedro Raul. Agora, também ele precisa ter aí um tempo para se adaptar neste momento. Mas que foi mal, foi, né? Primeiro tempo, contudo, o Corinthians mandou no jogo, né? Mandou no jogo, soube jogar. O Novo Horizontino estava mal posicionado em campo, né? A gente percebeu que o Novo Horizontino estava um tanto quanto espaçado. E o Corinthians mandou muito bem, porque soube jogar nesse entrelinhas do Novo Horizontino. Né? E aí foi construindo nesse entrelinhas. O Novo Horizontino não conseguia chegar muito forte no portador da bola da equipe corintiana, o que gerava a possibilidade de linha de passe o tempo inteiro sendo construída no entrelinhas ali do Novo Horizontino. Sobretudo ali quando o Corinthians chegava no terço final, terço inicial para a equipe de Novo Horizonte, né? E aí o Corinthians conseguia fazer passes, né, passes com muita facilidade, e aí os jogadores tinham uma certa tranquilidade para tentar enfiar uma bola, enfim, estava muito tranquilo. O Novo Horizontino mandou mal na marcação no primeiro tempo, muito espaçado no primeiro tempo, e o Corinthians conseguiu aí jogar muito bem. Mas não foi somente por isso, né? Havia ali alguma coisa que se conjugava, né? Uma vontade muito grande de tentar fazer o diferente e tal, tentar entregar ali uma vitória para o timão. Os jogadores estavam com essa tentativa, né? Juntamente, isto coincidiu, né, com o desempenho de alguns jogadores que, na verdade, melhoraram ali o esquema tático, né? A atuação de alguns jogadores fizeram com que o esquema tático também funcionasse. Isto aí, a vontade e também os erros do Novo Horizontino fizeram o Corinthians um time que dominou ali praticamente o primeiro tempo em relação à equipe de Novo Horizonte. Contudo, quem fez o gol foi a equipe do Novo Horizontino, né? Com praticamente ali, enfim, tudo bem, né? Faz parte, acontece, não tem muito jeito. Mas o Corinthians foi melhor que o Novo Horizontino no primeiro tempo, né? Foi melhor e poderia ter voltado muito bem, apesar de ter tomado aquele gol. Aí vamos pro vestiário. No vestiário a coisa se complicou muito, né? Provavelmente o técnico do Novo Horizontino que estava vendo o jogo, né, e tem leitura de jogo, percebeu que o grande problema do Novo Horizontino era esses espaços cedidos para o Corinthians em vários lugares do campo, tá? Não somente ali no terço inicial, mas ali no segundo terço. Isso acontecia muito, que permitia essa progressão ali do time do Corinthians a partir, por exemplo, dos volantes, né?
Por isso está mandando muito bem. O Maicon hoje até que não foi mal no primeiro tempo, porque o trabalho dele estava muito facilitado ali dentro de campo. O Ranieri, se estivesse difícil, meu irmão, ele estaria jogando do mesmo jeito, porque ele nesse momento, tem sido diferenciado nesse time do Corinthians, né? A gente vê ali o Araújo voltando um pouquinho, né, para pegar essa bola também, para ajudar. Araújo, acho que é um jogador que merece sim muito mais chance ali de parte do técnico corintiano. Só que aí o Novo Horizontino se acertou, bastou isso, acertou a marcação, fechou ali os espaços defensivos, muito bem, com muita qualidade. E, meu irmão, aí já era, né? Bastou jogar um pouquinho contra o Corinthians que acabou sobrando, né? Destacar aí, gente, o Rômulo, né? O Rômulo deitou e rolou, gente. O Rômulo, volante do Horizontino, deitou, deu assistência, deu passe, deu pré-assistência e tal, marcou, sabe? Chamou marcação, enfim, foi o jogador da partida. Jogador extremamente... O Corinthians hoje não teve... Nem o Ranieri, tá? Conseguiu jogar, chegar perto do que fez hoje o Rômulo dentro de campo. Então o Novo Horizontino tem ali bons jogadores que sabem muito bem o que estão fazendo em campo. O Leco, né? Que é o lateral pela direita, né? Também teve uma grande partida de muita lucidez, detonando ali aquele setor ali do Corinthians, ali detonando mesmo a dupla marcação, né, do Romero com o Hugo naquele setor ali do corredor lateral defensivo esquerdo do Corinthians, né? Então acho que assim, ele divide com o Romulo, na verdade, o papel de melhor em campo. Em alguns momentos a gente pode falar perfeitamente aí que foi o Leco o melhor, né? Outros podem argumentar, não, que foi, eu entendo, beleza, mas realmente o William Leco mandou muito bem. E o Giovani, que entra no segundo tempo, também manda muito bem, né? Também aí já entra com o jogo muito mais facilitado, mas ele também soube o que fazer dentro de campo, também com muita lucidez, e jogando contra o time que estava completamente perdido. O Corinthians, assim, bastou o Novo Horizontino se arrumar para o esquema tático do Corinthians se mostrar extremamente frágil. Ou seja, o Novo Horizontino apresentou um pequeno desafio para o jogo do Corinthians e o Corinthians não soube se libertar desse problema, né? E aí, meu irmão, era um time que as ações que funcionavam no primeiro tempo não funcionavam mais, o Maicon desapareceu completamente da partida, mesmo com algumas alterações que o Mano fez depois, melhoraram. Só que a primeira alteração dele piorou tudo, né? Piorou tudo, né? Que ele coloca, na verdade, o Yuri Alberto juntamente com o Pedro Raul. O que acontece nesse momento? O Pedro Raul passa a ser segundo atacante ou meia. Meu Deus do céu! Na verdade, esse senhor ainda é técnico de futebol. Ele é técnico de futebol. Ele achava que a solução para o Corinthians é colocar um jogador que nunca jogou de meia. É um jogador, vamos lá, gente, é brucutu. É jogador de área, que não consegue muito o que fazer fora da área, não. Pode ser interessante para o Corinthians? Pode. Mas ele é um jogador de área. Então, o técnico do Corinthians, né? Ele achou que esse jogador poderia trabalhar fora da área. O Alberto praticamente vira centroavante, o Pedro Raul vira o 10 né? Não vai funcionar, e evidentemente não funcionou. Neste momento o Corinthians era patético dentro de campo. Até que o ilustre técnico corintiano entendeu, tirou ali o Pedro Raul, colocou o Wesley na primeira jogada, o moleque já fez ali aquela bola na trave sensacional, e Romero cabeceou, Romero tentou ali a jogada e o Yuri Alberto acabou fazendo um gol muito bom pro Yuri Alberto, esse gol aí, tomara que ele ganhe confiança para conseguir entregar gols. Olha, pelo menos ele é muito, sabe, muito trabalhador, tal, não tem que passar pano pra ele não, tá? Tem que entregar, tem obrigação de fazer gols, tem que parar de perder gols como o Pedro Raul perdeu hoje, ele perde muito, né? Mas eu preciso falar para você que esse jogador está fazendo muitos esforços para conseguir melhorar. Tomara que melhore, né? O Yuri e consiga entregar muitos gols aí na temporada. Mas não funcionou, não adiantou, né, gente? Já era tarde demais, Inês já morta neste momento, segundo o Camões, né? Já era 3-1, o Novo Horizontino mandou completamente no jogo sobre entregar essa bola para o Corinthians ali, e aí o Corinthians teve muita dificuldade até o final, permaneceu 3-1. Acho que o resultado foi absolutamente justo pelo jogo que o Corinthians fez no geral e pelo jogo que o Novo Horizontino fez, sobretudo no segundo tempo. Então, ponto para o Eduardo Batista, técnico que mandou bem demais nessa partida. E aí, meu irmão, um ponto a menos para o Mano Menezes, que com essa partida aí entrega o Corinthians na rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, para vocês terem ideia da tragédia do que a gente tá falando aqui, né? Pode se recuperar? Pode, evidentemente, mas o Corinthians precisa. É o seguinte, Maná entrou no segundo tempo, beleza, só entrou porque o Fagner não aguentou mais o jogo, né? Porque senão ficaria no banco, né? Ou o técnico banca o Maná, ou o Corinthians tem que ir atrás de um lateral direito. Acho até que tem que ir atrás de um lateral direito, por considerar que o Fagner não deve mais continuar. O Fagner tem que ser aposentado, gente. Que nem o Fábio Santos que estava lá comentando o jogo hoje. O Fagner também pode virar um outro comentarista e se aposentar, porque não entrega, não consegue mais, gente. A despeito de já ter sido um jogador importante para o Corinthians, não consegue mais. Essa é a realidade, né? Então precisa ali ou reforçar aquele setor. Acho que precisa reforçar aquele setor e imediatamente o Maná tem que ser titular dessa equipe do Corinthians, né?
Rojas entrou, e não entrou mal hoje, de jeito nenhum. Acho que o Vera também não entrou tão mal assim não, mas acho que o destaque ali desses que entraram, na verdade foi para o Wesley e também de certa forma para o Rojas, né? Embora ele também esteja devendo bastante nesse time do Corinthians. E o cara que entrou também e que conseguiu fazer gol, também tem que destacar que é o Will Alberto. Nesse caso, acho que o Corinthians, enfim, fez o que podia fazer, perdeu de forma justa para o Novo Horizontino. Tá bom, gente? É isso.